O assunto do Visão de Mercado dessa semana continua sendo a crise enfrentada pelas empresas nessa época de Covid-19. Para tratar do assunto, conversamos através do Skype com o economista e presidente da ACIB, Associação Comercial Industrial de Bauru, Reinaldo Cafeu. Entre os assuntos, taxa de juros no Brasil e os desafios para enfrentar a crise em sua empresa e na sua família. Bom, o nosso bate-papo de hoje, a gente não poderia ser diferente nessa época de coronavírus, e falando sobre o assunto com o Reinaldo Cafeu, ele que é economista da cidade de Bauru, também ele é presidente da ACIB, Associação Comercial Industrial daquela cidade de Bauru. Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado por estar participando aqui do Visão de Mercado e falar um pouquinho dessa pandemia que nossa geração, creio que nunca viu e nunca presenciou, né, Café? Obrigado. Olha, à disposição, o prazer é meu sempre atender a equipe da Visão de Mercado. À disposição, meu caro Rogério. Tá bom, Café. Nessa época, como que fica a inflação e o dólar nessa época de coronavírus, Café? Qual a sua opinião como economista? Nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Talvez essa geração não tenha observado uma avalanche vindo da área da saúde contaminando a economia, né? A última importante crise que nós tivemos foi a crise do subprime americano, 2008, 2009, foi localizado no ambiente econômico e financeiro, contaminou algumas empresas, mas o mundo não parou, né? Agora nós estamos convivendo com um momento de paradeira geral. É evidente que quando isso acontece, os indicadores econômicos acabam oscilando muito. Então, vou começar pelo dólar, que fica mais fácil entender. O Brasil já vinha com um movimento de mudança da forma de tratar a questão da política monetária. O que é a política monetária? É o governo estabelecendo as suas estratégias em relação à taxa de juros, à política de crédito. A equipe do Paulo Guedes, que tem uma visão mais liberal, mudou o formato. Ele deu para o mercado o que a gente chama de liquidez, reduzindo depósitos compulsórios, que é aquele dinheiro obrigatório que ficam para garantir o sistema e controlar a liquidez, e foi promovendo redução da taxa de juros. A taxa de juros brasileira chegou em 3,75% ao ano. Mais do que a queda dessa taxa, que a gente chama nominal, tem a questão da taxa real, ou seja, quanto nós remuneramos acima da inflação. Então, até mesmo anteriormente ao efeito do coronavírus, o capital estrangeiro que vinha para o Brasil especular em títulos públicos já começou a ter um freio, ou seja, ele já começou a ser seletivo. É como se ele pensasse assim: para eu correr risco no Brasil, que não tem um grau de investimento, que o rating dele, né, das agências internacionais não é um bom, para ganhar uma raçãozinha pequena, de 3,75 nominal, algo perto de 1 ponto percentual de ganho real, eu prefiro deixar em países mais desenvolvidos. Então esse foi o primeiro fator. A taxa de juros brasileira passou a não ser um atrativo. Isso fez com que o dólar saltasse de 3,80, 3,90, passasse os 4, fosse para 4,10, 4,20. Quando veio o coronavírus, aí houve um problema mesmo de aversão total a risco. Neste momento, independentemente de que país você vai colocar seu recurso, os investidores tendem não somente a tirar dinheiro dos títulos públicos, que é o que aconteceu no Brasil, mas também da Bolsa de Valores, de outros mercados especulativos. O que eles querem nesse momento? Proteção. Olha, eu não quero ganhar absolutamente nada até, mas eu quero me proteger. Quais são as formas de proteção? Ouro é uma forma de proteção. O ouro teve uma cotação elevada nesse período. E que moeda é forte internacionalmente, que tem a primeira economia no mundo, que consome 1/3 de tudo que se produz no planeta? Estados Unidos. Qual é a moeda dele? Dólar. É aceita internacionalmente? É. Então, observe, nós estávamos com um problema de fluxo porque o dinheiro já não entrava no Brasil, porque o prêmio era pequeno, né? Prêmio pelo risco. Vem a crise, vem a aversão ao risco, há uma forte demanda por dólar, você não tem quem queira vender, a cotação vai se elevando. O próprio Banco Central brasileiro poderia intervir mais fortemente, não o fez, porque a gente chama, numa linguagem financeira, de enxugar gelo.
Quanto mais dólar você põe, mais o mercado compra e a cotação não cai. Nesse período, o governo vendeu títulos públicos, que a gente chama de swap lastreado no câmbio, ou seja, eu não te dou o dólar fisicamente, mas compra esse título público aqui, que vai render a mesma coisa que o dólar, ainda mais uma taxa de juros. Teve sucesso, vendeu, colocou dólar no mercado à vista, quer dizer, vendeu reservas, mas a cotação não caiu. De novo, aversão ao risco. E à medida que a epidemia sai da China, chega na Europa, chega nos Estados Unidos, e quando houve a definição de que seria uma pandemia, e não houve o acordo entre Rússia e os Emirados Árabes em relação à produção de petróleo, o preço do petróleo despencou, aí desarranjou totalmente a economia, e aí houve o quê? Retirada forte de dinheiro no mercado de ações, porque o investidor falou, essas companhias vão todas quebrar, eu quero vender ações da Petrobras, eu quero vender tudo que eu tenho, e aonde eu vou proteger? Boa parte foi para o dólar. Então, uma lei de oferta e procura. Quanto mais gente procurando dólar, menos dólar para ofertar, o dólar chega nesse patamar. Qual seria a projeção? Eu acompanho os colegas, eu tenho acompanhado o Boletim Focus. Numa situação normal, para esse novo estágio de taxa de juros no Brasil, é factível projetar que em dezembro o dólar esteja em R$ 4,50 e não acima de 5. Então, ele assumiu um novo piso e na nossa avaliação, claro, estamos gravando isso aqui no mês de abril, tudo pode mudar, né? Quer dizer, numa situação de não mudanças muito estruturais, é para que, passado todo esse momento, o dólar assuma um piso aí na casa de 4,50, dada essa nova matriz de taxa de juros. Ou seja, a gente voltaria numa normalidade pré-crise, que já era um dólar acima disso. E a inflação? Não tem motivos para a inflação disparar. Mas eu fui ao supermercado, a cebola dobrou de preço, o tomate está caro. É verdade. Mas o componente do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, cerca de 22% deles pertence ao grupo alimentação e bebidas. Então, somente 22% do índice é que está tendo algum impacto de alta. E mesmo assim, nem todos os produtos. Por quê? As bebidas não estão subindo na mesma magnitude desses produtos. E é uma média ponderada, quer dizer, a cebola pesa 0,00 qualquer coisa no índice de inflação. Não é ela que vai provocar. Então, enquanto está tendo uma paradeira, imagina as concessionárias de veículos. Não vai ter alta de preço do veículo, pelo contrário, vai cair. Imagina as lojas de varejo com televisores. Não vai ter alta do preço dos televisores, pelo contrário, vai cair. Ninguém está consumindo. Compra de celulares. Na inflação entra semijoias, manutenção do carro, a energia, a água, todo mundo suspendeu o aumento. Então, quando você olha os 450 produtos aproximadamente que compõem o índice de preço, você percebe que a pressão vai ficar localizada no grupo alimentação e bebidas, e mesmo assim parcialmente. Então você tem praticamente 80% dos preços em queda. Dá para projetar uma inflação baixa, ou seja, em vez da meta de 4% que o governo estabeleceu, ela vai estar muito mais próxima de 3%, com tendência de queda se a crise perdurar. Se ela voltar daqui 30 dias, 40 dias, os preços devem gradativamente voltar ao normal, mas não há nada que aponte para disparada, mesmo porque vamos estar com muitos estoques, então não tem por que os preços subirem. Agora, Café, a gente ouve muitas coisas a respeito da China, que o vírus, eles fizeram isso de propósito para comprar empresas no mundo, tudo. Como que você vê isso daí? A gente ouve tudo isso, né? Não, mas até já foi desmentido isso, mas é uma leitura. É como o vírus nasceu lá e eles têm uma intenção de ser a maior potência econômica do mundo e vem trabalhando forte para isso. Veja aí a briga americana com eles no acordo comercial. O pano de fundo ali daquela pseudo-guerra comercial, falo pseudo porque a guerra exige que alguém seja abatido, né? No caso, os dois dependem um do outro, né? A maior parte da poupança chinesa está nos Estados Unidos, maiores fornecedores das indústrias americanas estão na China, então não há guerra, não há um conflito, mas o pano de fundo é a questão do avanço tecnológico. O Trump quis ganhar tempo, os Estados Unidos quer assumir o protagonismo na implantação do 5G, só que a China está muito além disso. Então, quando você junta
que o vírus nasceu lá, que é o país que já mais rapidamente está se recuperando, que agora eles já voltaram a produzir, começam as teorias da conspiração, né? Fizeram esse propósito, né? Então não dá para acreditar que uma nação do porte da China, com seus propósitos, mesmo a gente não concordando com o regime, seria capaz disso. Vamos colocar isso no rol dos boatos aí e entender que foi, sim, um caso grave. Uma coisa, sim, veja, eles mesmos, os chineses, para comprar uma carne brasileira, querem o rastreamento dessa carne, querem todo um controle rígido. Lá na China não há nenhuma segurança alimentar. E tudo indica, pelos estudos, que o coronavírus atual veio do consumo sem controle de animais como o morcego. Aí, neste contexto, peca muito. Nós sabemos a escassez de proteína na China, nós sabemos que eles foram obrigados a desenvolver um hábito alimentar mais exótico, até por necessidade, porém, está na hora das condições sanitárias mundiais olharem com um pouco mais de critério em relação a essa prática alimentar chinesa. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Eficaz Consultoria, Bredas Sistemas. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Unimed Marília, Colégio Cristo Rei, E-Produtiva, Assim, Centro Automotivo Porto Seguro Marília, Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Star LED, publicidade em LED. CW15 Coworking, Amigas do Lar.